volta com o Sala Debate. Agora são 9 horas e 54 minutinhos. Hoje discutindo um tema muito abrangente, mas importantíssimo. As crises epidêmicas. E nós já enfrentamos muitas, hein? Falamos da revolta da vacina, a gente já comentou sobre a dengue, ou seja, muitas crises que nós já tivemos com o mosquito Aedes aegypti. A gente já falou também do ebola. Então, se você tem dúvidas, faça o seguinte, entra no nosso Twitter, @Canal Futura, tem o nosso Facebook, que é o Canal Futura Oficial. Eu quero saber as suas dúvidas. Tem alguma questão sobre problemas epidêmicos, ou seja, epidemias? Manda pra gente, não deixe de tirar a sua dúvida, porque talvez o seu questionamento seja o questionamento de outras várias pessoas, tá bom? Nós trouxemos 3 convidados. Otília Lupe, que é infectologista do Instituto Nacional de Infectologia, a Fiocruz, o Edmilson Migovski, que é professor de infectologia do FRJ, e o Bernardo Wittlin, que é médico da UPA de Manguinhos, trabalha no setor de DST do Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Bernardo, temos perguntas e mais perguntas aqui, quero trazer logo o nosso telespectador para dentro do debate. Emily Portes da Mata, ela diz o seguinte: olá, boa noite, Bernardo, eu sou Emily, tenho 14 anos e moro em Fervedouro, em Minas Gerais. Eu já tomei a primeira dose da vacina HPV, mas eu queria saber se a forma como as informações sobre o uso e a eficácia da vacina tem chegado à população brasileira tem sido de uma maneira adequada. Eu acredito que sim, né? Acho que essa vacina é uma vacina que os estudos já comprovaram a eficácia, né? É claro que ela vai ter que receber a segunda dose daqui a 6 meses, depois de 5 anos vai receber a terceira dose e aí ela vai poder estar protegida, né? Então, acredito que ela tem eficácia, sim. Doutora Natália Lima de Oliveira fala: muito boa noite, eu me chamo Natália. Natália, obrigado pela sua participação, se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate, tá? Eu moro no interior de Goiás, na cidade de Itapuranga. Eu já tive dengue uma vez e sofri muito. A população tem que fazer a sua parte e não só cobrar das autoridades. Aqui existem muitos casos de dengue. Como é que a Natália pode se precaver para não encontrar mais um mosquito? Olha, a mobilização da população é um desafio aqui na Ásia também. Então, fazer com que cada pessoa faça os seus 10 minutos contra a dengue em casa, eliminando os criadouros, se mostrou eficaz em algumas regiões do mundo. A gente sabe que numa região tropical isso é complexo, né? E é uma luta de espécies, né? Os mosquitos são muito espertos, eles têm vários mecanismos de escapar dos nossos métodos de controle. Mas, como a gente sabe que a maior parte das picadas infectantes estão dentro do domicílio, a eliminação do criador dentro do domicílio, de fato, tem impacto diminuindo a chance. Uma coisa importante é que o combate não pode ser no período do verão, porque a fêmea põe o ovo permanece viável até 1 ano. Então, de um verão para o outro, tem um ovo ali. Então, no inverno, no período, né, entre as chuvas, é o período onde é mais eficaz o combate ao foco, eliminando, então, a chance do caso. E de um caso, um indivíduo com viremia, ele infecta os mosquitos, e aí ele aumenta o foco. Então, é importante que seja contínuo o ano inteiro, e isso é muito importante. E a gente tem que entender que há uma autonomia de voo do mosquito. Então, eu tenho que me preocupar com a minha casa, o meu quintal, e mobilizar o meu vizinho. Isso é difícil. Nos grandes centros, nas áreas urbanas, nas grandes favelas, isso é muito complexo. Nas pequenas cidades, isso acaba tendo uma eficácia maior. Então, eu acho que ela tem que chamar os vizinhos. Eu acho que houve muita falha no combate, dizia assim, dia D de combate. Uma vez por ano, eu dizia assim, dia D, não de dia, D de década. Ou você combate o vetor uma década a fio, ou você vai ficar cada verão contabilizando uma morte que seria evitável. Então, assim, hoje eu acho que as pessoas têm mais cuidado, né? E você não orienta uma população sem a sequência e frequência. Você só muda comportamento, só conscientiza a população com sequência e frequência, falando, repetindo, até que as pessoas realmente coloquem em prática aquilo que já ouviram, mas tem que colocar em prática, como a Otília mencionou. Acho que é uma coisa que é muito negligenciada no Brasil, é a questão da educação em saúde, né? Que é uma coisa que deve ser feita assim, isso vai além do campo da saúde em si, deve ser feita nas escolas, nos canais de televisão, programas como esse eu acho que servem para isso, para as pessoas, porque a dengue é um exemplo dessa parceria que às vezes tem que ser feita entre o poder público e as pessoas, né?
a rotina das pessoas, os hábitos das pessoas têm que mudar, porque não adianta só um lado fazer sua parte. E dengue para mim é um exemplo onde a saúde ela pega a consequência, né? Mas a causa é a falta de educação, saneamento básico, crescimento urbano desordenado. Quando tudo isso acontece, cai no colo da saúde o problema que é a dengue. Mas nós da saúde, nós não vamos conseguir resolver o problema da dengue sem a mobilização de várias outras secretarias/ministérios. Você sabe, Bernardo, que agora a gente vai chamar o Bruno, ele é da ActionAid, ou seja, uma ONG que trabalha a prevenção. É um dos pilares, né, para a gente resolver problemas epidêmicos. E o Bruno fala do Rio de Janeiro. Bruno Benjamin, ele é também da ONG ActionAid, ele é gestor de captação da ActionAid no Brasil. Bruno, você me escuta? Tudo bem? Escuto sim, Thiago. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Você trabalha com um exército de voluntários que vai a campo conscientizar sobre epidemia. Se é fácil ou se é muito complicado fazer com que as pessoas que já sofreram ou podem sofrer com algum tipo de epidemia a reverterem situações básicas do dia a dia, como, por exemplo, não jogar lixo tão perto de casa ou, melhor, jogar lixo no lugar adequado. Então, Thiago, não é fácil com certeza. Primeiro, boa noite ao pessoal do estúdio também. É um prazer estar aqui. Eu vou falar especificamente, né, da questão que a gente está atuando hoje, que é a epidemia do Ebola, né? E eu acho que isso que você falou dá para a gente ter um exemplo muito claro sobre o que vem acontecendo. No caso do Ebola, e depois eu falo um pouco mais sobre o trabalho que a gente faz também aqui no Brasil, mas a principal dificuldade que a gente tem hoje é exatamente essa mudança de cultura ou a dificuldade que a gente tem que as pessoas entendam que o problema hoje é grave, que ele existe, né? Existe, vocês falaram muito bem no primeiro bloco sobre prevenção, né? Sobre toda essa questão de como a gente prevenir e não só remediar, né? Então, assim, esse é o principal trabalho que a gente vem fazendo, né? Sobre a informação, que é um trabalho muito difícil, porque você tem que exatamente, no caso que você perguntou, você pode multiplicar por 10 essa dificuldade em países que a gente tem atuação. Os principais países que a gente atua, essa emergência agora é Libéria e Serra Leoa, a principal problema é exatamente essa desconfiança no próprio governo deles, né, sobre a informação, ou a desconfiança sobre os órgãos que trazem essa informação para eles, e o descrédito, né, e também o medo do estigma da doença. Então, assim, são essas dificuldades que a gente enfrenta de educação, como vocês falaram também, mas que a gente tenta fazer de uma forma muito bacana, porque a gente tem uma atuação, a ActionAid é uma organização de atuação local. A gente tem uma atuação com parceria, com organizações locais, com as pessoas das comunidades. Bruno, eu quero saber do fato. Você vai lá, dentro do campo, tá em países africanos, lutando para prevenir as pessoas, para que as pessoas reflitam sobre como enfrentar, como dar as mãos para poder enfrentar um vírus tão mortal, com 90%, 85% de mortalidade, que é o Ebola. Eu quero saber definitivamente como é que é esse trabalho. Vocês vão lá para campo, como é que é feito isso? As pessoas têm uma receptividade? Você me falou do problema do governo. Agora eu quero saber os problemas mesmo. Exato. Na verdade, assim, a ActionAid, eu sou coordenador de captação da ActionAid Brasil, né? O que a gente está fazendo hoje muito forte é a captação de recursos para esses países. A gente tem as equipes dos países, né? Desses países, né? A equipe da ActionAid, que trabalha em conjunto com as próprias comunidades. Então, quem, na verdade, está fazendo esse trabalho de campo, exatamente as pessoas com quem a gente trabalha para a superação da pobreza, que é a nossa missão. Então, o que a gente consegue, na verdade, de muito sucesso, é exatamente porque as pessoas das comunidades, que são os líderes dessas comunidades, as pessoas com quem a gente trabalha exatamente para a superação da pobreza, são as pessoas que estão falando sobre isso para as pessoas que estão infectadas ou que estão em risco nessas regiões. Então, é esse grande mérito que eles têm, né, que é uma coragem absurda, né, e uma dificuldade muito grande de falar para as pessoas lá, mas são pessoas que têm essa credibilidade porque são pessoas que eles mesmos conhecem, são as pessoas que a gente trabalha junto nas comunidades locais. Então, eu acho que essa é uma grande carta que a gente tem, na verdade, de trabalhar a informação e com as pessoas que já trabalham com a gente nesse desenvolvimento local. Bruno, fica na linha, por gentileza, que eu quero trazer o Bernardo,
tá caladinho ali, mas tem uma experiência enorme com Médicos Sem Fronteira, foi para a África não para poder prevenir ou trabalhar em cima do ebola, mas para trabalhar com DST, para trabalhar também com tuberculose. Você vê, tuberculose, só para dar um número, o Brasil registrou mais de 71 mil novos casos de tuberculose em 2013. Esse dado também é do Ministério da Saúde. Ele falou um pouquinho desse enfrentamento. Senti o Bruno estava contando ali como que os voluntários da ActionAid enfrentam isso. Eu quero saber como é que era você lá. DST, enfim, índices de AIDS são gigantescos. Nós temos muitos outros problemas. Tuberculose também na África tem números relevantes. Como é que é esse trabalho de campo? Como é que são os primeiros passos até conseguir fazer um approach, conseguir falar com alguma pessoa que seja possível vítima? Só para contextualizar, só para ter uma ideia, assim, o HIV hoje no Brasil, a prevalência, quer dizer, a porcentagem de pessoas que têm HIV gira em torno de 0,6%. Então, num lugar como o Zimbábue, que eu trabalhava, era 14%. Algo como a quarta ou quinta maior prevalência do mundo. Então, o problema ganha uma dimensão, uma escala que é difícil até de comparar, né? E a gente está falando de trabalhar em um contexto de baixos recursos. Né? Porque se você for ver, por exemplo, o SUS, a gente sabe tanto das deficiências do SUS, dos problemas graves, mas se você colocar assim o SUS numa escala, né, de primeiro a quinto mundo de sistema de saúde, o SUS está ali no meio, está no meio do caminho. A gente está muito à frente de outros sistemas, a gente tem até grandes avanços nas últimas décadas que a gente pode se orgulhar. Mas lá a situação, assim, a gente tem que trabalhar dando prioridade. Quais são as doenças principais? Né? Então, HIV hoje, HIV, tuberculose e malária, a chamada tríade epidemiológica, hoje são objetos de maior preocupação. Tanto é que fizeram parte das metas do milênio de 2000 da Organização Mundial de Saúde para combater. Então, a gente lá priorizava o HIV e tuberculose pelo altíssimo índice. Como eu trabalhava num distrito rural, que praticamente não tinha médicos, assim, eram 250 mil habitantes, com 3 médicos, somente 3 médicos. Então, a gente treinava, capacitava as enfermeiras para lidarem com a população. E aí tinha, claro, o problema da barreira de língua, mas a gente trabalhava junto, elas traduziam. E a gente conseguiu, nesse projeto específico, sair de 5% de cobertura de tratamento, quer dizer, 5% das pessoas tratavam. A maioria das pessoas morriam de AIDS, saltamos para 60%. Então, é um trabalho muito difícil, né? Porque a gente pega um carro, vai lá, a gente é nas clínicas rurais mais remotas para levar tratamento e informação. Isso que o Bruno falou é interessante, assim, porque em epidemias, em geral, a gente tem que combater os germes, mas também combater os mitos, combater os estigmas, as ideias erradas que as pessoas têm e dialogar com elas, porque elas também têm informação, para também não ser muito autoritário, né? Porque, como a gente sabe na revolta da vacina, assim, não é o caminho certo, a gente tem que dialogar com as pessoas, né? Você vê, o Anderson Ramírez, a gente tem muita falta de informação e o Anderson quer exatamente tirar uma dúvida sobre essa questão da dengue que você falou. A dengue também já se tornou, Otília, uma doença global. Qual o status da pesquisa para uma vacina definitiva? Ou por se tratar de um vírus, sua mutação constante dificulta a produção de uma cura? Na verdade, sim, tem várias vacinas em desenvolvimento, algumas muito perto de serem boas. A gente já está se aproximando do momento que a gente já vai usar de fato. São várias estratégias. O grande problema é que são 4 serotipos. A proteção não tem sido igual para os 4 serotipos e isso tem impedido que a gente utilize. Mas a perspectiva é que ela vai entrar em uso e a gente provavelmente vai ter... a gente vai falar de dengue nas próximas décadas, já com outros números, muito provavelmente. Agora, é importante a gente falar uma coisa, comparar o desenvolvimento da vacina de febre amarela, que foi feito numa época, início do século, saiu na década de 40, né? E com essa, o quanto que o medo de processo, o medo de falha, a indústria farmacêutica, que visa evidentemente o lucro, impediu o desenvolvimento de uma vacina já em uso. É importante a gente discutir isso, porque, na verdade, o preciosismo de alcançar o mercado consumidor, que levou ao desenvolvimento da vacina de dengue, impediu dela chegar mais cedo.
As vacinas para encefalite japonesa, por exemplo, são de uma eficácia bem menor do que a gente gostaria, mas elas de fato impediram que a encefalite japonesa saísse de uma região do Sudeste Asiático. Então essa é uma discussão interessante para a gente pensar que a gente tem uma vacina tão eficaz para a febre amarela que foi desenvolvida num protocolo de pesquisa e bem que simples. começa o enfrentamento de febre amarela, o grande pico do enfrentamento, do começo de enfrentamento de febre amarela, é exatamente na revolta da vacina, que esse ano completa 110 anos. Então é claro que a gente não ia deixar de te explicar. Se você já conhece, presencie ainda mais informações sobre a revolta da vacina. Se não conhece, é um assunto interessantíssimo que tem tudo a ver, não só com esse programa, como o pessoal que vai fazer o Enem aí no final do ano. Presta atenção porque pode cair na prova, hein? Vamos ver. Há 110 anos, o Rio de Janeiro sofria com a falta do saneamento básico e a proliferação de epidemias. Febre amarela, peste bubônica e varíola entraram de vez no dicionário de todo carioca. O medo tomava conta. Com o apoio da Prefeitura e da Presidência, o médico e sanitarista Oswaldo Cruz desenvolveu uma medida polêmica, mas necessária: vacinar a qualquer custo a população. Virou lei e entrou em vigor em novembro de 1904. O povo, revoltado com o autoritarismo, protestou, recusando a imposição e transformando o centro da então capital do Brasil em um palco de guerra. Oswaldo Cruz foi vítima de diversas charges, virou piada, sinônimo de arbitrariedade e, depois de tudo, reconhecido. O episódio ficou conhecido como a Revolta da Vacina. Muito bem, leitura muito bem feita por Larissa Werneck. Bruno, temos pergunta para você. A Celina Gomes quer saber como está o acesso do tratamento do HIV na África. Essa informação, na verdade, esse trabalho de HIV ele é feito muito pelos países, escritórios que a gente tem na África, né? Então essa informação a gente pode consultar, eu não tenho essa informação aqui agora, eu vou ficar devendo essa resposta para ela, mas a gente pode consultar isso, se for o caso, até passar essa informação mais tarde. Tá ótimo, Bruno, obrigado pela sua participação. Eu vou dar o site do ActionAid daqui a pouquinho. Muito obrigado pela sua participação, boa noite. Boa noite. Deixa eu mostrar alguns sites para vocês agora. Vou mostrar primeiro o do ActionAid, actionaid.org.br, actionaid.org.br. Temos aqui quem somos, onde atuamos, o que fazemos, área também de doador, você pode ajudar aos voluntários que estão na África. Aqui tem a área do Ebola em especial, vou clicar aqui só para te dar mais informações. Tem aqui o valor da doação, enfim, actionaid.org.br, conheça mais o trabalho deles. Temos um site muito interessante de dengue, que é o dengue.org.br. Aqui você tem muitas informações sobre a doença, tem como se precaver, tem sintomas, tem mosquitos, tem prevenção. Enfim, fique à vontade de visitar o dengue.org.br. E também tem Fundação Oswaldo Cruz, né? portal.fiocruz.br. Tem pesquisas, produção e inovação. Vou dar uma passadinha aqui para você enxergar. Temos também uma área de Ebola aqui, olha, uma entrevista. Temos muitas outras informações, atendimento à população, portal.fiocruz.br. E vou dar uma dica também, já que falamos do Rodrigues Alves, falamos muito dos presidentes, desse presidente especial. O Futura está com uma ação muito legal de explicar todos os presidentes que nós tivemos, né? Então, www.futura.org.br/eleições 2014, você vem aqui conhecendo os presidentes. Tem muitas outras ações, mas eu quero chamar a atenção para essa porque falamos tanto do Rodrigues Alves. E aí você vê aqui Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente Moraes, Campos, Afonso Pena, Venceslau, e aí aqui embaixo você vai encontrar o Rodrigues Alves, logo aqui, que foi presidente de 1902 a 1906. É todo feito em cima de charges, ou seja, em cima de desenhos, é muito bacana, é um projeto que você tem que conhecer no www.futura.org.br/eleições 2014. Nós temos muitas outras perguntas, quero trazê-los agora. A Mauri Albuquerque diz o seguinte: Migovski, gostaria de saber se é verdade que em países considerados de primeiro mundo, os profissionais da saúde não aprofundam seus conhecimentos em epidemias dos países subdesenvolvidos pela inexistência das mesmas por lá.
Você É realmente- mito ou verdade? Não, é verdade, é fato. Né? Você acaba tendo agora um interesse maior acerca do próprio HIV, da própria tuberculose. A vacina de tuberculose é de 1921. É a mesma vacina até hoje que tem uma série de falhas, não é uma vacina tão boa assim, né? Então você vê, porque tuberculose sempre foi um problema de terceiro mundo. Agora, com o surgimento do HIV, onde existe uma incidência maior de tuberculose, começa a ter um pouco mais de interesse no desenvolvimento de novas drogas, vacinas sendo estudadas agora, mas a gente percebe que realmente algumas doenças são negligenciadas. Entre elas, dengue, agora que começa a ter vacina, malária, que é uma doença que mata muito mais do que dengue, a vacina está sendo desenvolvida agora, ou seja, doenças muito antigas, mas com abordagens bem recentes em relação à vacina, que é uma ferramenta importante de prevenção. Né? Países que estão em desenvolvimento, né? A Solange de Fátima diz o seguinte: parabéns aos debatedores, obrigado, Solange, também pelo elogio e também pela sua participação. E a Solange fala o seguinte, já vou aproveitar você também. Sou fã do Dr. Edmilson Migovski. Você poderia falar sobre a doença de Chagas, rapidinho? A doença de Chagas é outra doença também que ainda é negligenciada, né? Você não tem vacina, você tem tratamento, mas não tem vacina. Muita complicação ainda em alguns estados, como Bahia, alguns lugares de Minas Gerais, por conta do barbeiro, né? Então é fato. Tem hoje em dia, se reconhece também a transmissão por alimento contaminado. Ocorreu isso em Florianópolis com caldo de cana, onde foi fragmentado, foi moído junto com o barbeiro. Tem relatos em açaí, não açaí pasteurizado, açaí utilizado mais in natura. Então existe essa possibilidade de contaminação por via oral e a doença de Chagas pode acometer o tubo digestivo, o coração, levando um quadro de insuficiência cardíaca e, portanto, podendo ser algo grave. Mas é uma doença, infelizmente, ainda sem uma prevenção com vacina, que torna o combate à doença um pouco mais complicado. Otília, tem pergunta para você também. Roberto Santo André, obrigado pela sua participação. Ele é de Santo André. O Roberto é de Santo André, está perguntando o seguinte: gostaria de saber qual a porcentagem de um brasileiro ser curado se contrair ebola e se depois de curado ele fica imune? Olha, primeiro, fica imune, sim, quem sobrevive, fica imune. Essa informação que a gente tem, com altos títulos, e tem já demonstrado desde o primeiro surto. É muito provável que a letalidade num local onde a gente tem acesso a tratamento seja bem menor do que aquela que a gente está vendo. O simples fato da montagem das tendas e do suporte que a gente está assistindo hoje já baixou a letalidade de 90 do primeiro surto para 47, que é o que está agora. E se a gente comparar a letalidade nos indivíduos, nos expatriados, com os locais também, é uma diferença muito clara. Então, muito provavelmente, a gente vai ter uma letalidade bem abaixo de 90%, mas não dá para a gente saber exatamente qual é. O que é importante entender é que a gente tem um sistema de saúde muitíssimo mais estruturado do que o daqueles países. Então, aquilo que a gente está vendo lá não é o esperado aqui. No máximo, o que mais se aproxima, que é o nosso grande temor, é algo semelhante ao que aconteceu na Nigéria. Um caso que disseminou entre os seus contactantes diretos e os profissionais de saúde que se envolveram no atendimento daquela pessoa. Então, a gente tem um baixo risco, baixa probabilidade de ter um caso suspeito chegando, e se chegar, a possibilidade de um cluster, de um pequeno aglomerado de casos ao redor desse caso. Esse é o nosso desafio. A gente aqui está até numa condição bastante confortável no mundo. O que a Otília comentou, né, quer dizer, no início, realmente 85% a 90% de letalidade. Para você ter uma ideia, a raiva é praticamente 100%, ebola vinha com 85% a 90%, baixou para 50%, meningite bacteriana em torno de 20%. Você vê que o ebola, nesse momento, ele se comporta com a maior letalidade do que a própria meningite bacteriana, que é uma doença geralmente muito grave. Né? Lembrar que o ebola é uma febre hemorrágica, e é muito parecido com a febre hemorrágica do dengue, quando na sua face mais grave, né? Então, assim, a gente tem experiência, é claro que tem suas particularidades, mas a gente tem experiência de responder a esse tipo de doença. Né? Bernardo, estamos chegando ao final, esse programa voou. Eu quero suas considerações finais, por favor. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que, como eu vinha dizendo, eu acho que a gente falta criar uma cultura de educação em saúde, promover mais educação em saúde nas escolas, em todos os lugares, né? E aqui esse programa é um exemplo, assim, que a gente pode trazer informação e debater com as pessoas e disseminar informações sobre saúde e sobre o cuidado. Obrigado pela sua participação. Otília, chegou a sua vez.
Então, mais uma vez, agradecendo a oportunidade de estar falando, a gente tem que acalmar a nossa população em relação ao ebola, mas lembrar também que a gente tem desafios muito mais reais. Hoje, a chance de um brasileiro falecer por dengue hemorrágico é, de fato, maior do que ebola. Então, o nosso foco segue sendo dengue e sendo malária, por exemplo, na região amazônica. Então, a gente tem que nos preparar, mas não podemos paralisar as nossas ações em função do que está acontecendo na África. Ótimo, obrigado pela sua vinda, tá? Vygotsky. E não abrir mão de forma alguma de utilizar a ferramenta de maior valor na prevenção, que é a vacinação. Esse momento agora que as pessoas vêm comentando acerca do HPV, medo de tomar vacina, não procede. Eu vacinei a minha filha, por exemplo, não vacinaria se não tivesse a convicção da segurança. Então não adianta você ficar se preocupando com a ebola quando você abre mão de combater ou usufruir de determinadas vacinas que você tem. Ah, estou com muito medo do HIV, mas vai trazer essa camisinha. Tenho medo de HIV, mas não tenho medo de hepatite B e não me vacino para hepatite B. Então tem muitas vacinas disponíveis na rede pública e que a gente não vem ainda utilizando com a frequência que deveria utilizar. Então eu estou com a vacina em dia, espero que você esteja, espero que quem esteja me vendo também esteja com a vacinação em dia. Obrigado pela sua vinda, tá? Boa noite. Deixa eu passar rapidinho pelo canal Futuro Oficial, pelo nosso Facebook, agradecendo o Moab Renato. Temos aqui a resposta, a gente sempre respondendo as questões de vocês quando é possível, né? O Wellington Lima Veloso, Fábio Viana, Emily, enfim, muitas pessoas participando aqui do nosso chat dentro do canal Futuro Oficial, que é a nossa página no Facebook. Obrigado pela participação de todos vocês. Terça-feira que vem, a gente tem mais um encontro marcado às 9h20 da noite. Tchau, tchau.